Já vai sair. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina do dia. E hoje é sábado, gente, finalzão de semana. Já queria desejar para vocês aí um ótimo final de semana, que todos tenham um final de semana abençoadíssimo por Deus, com muitas coisas boas. Curtam os amigos, curtam principalmente a família, para quem vai ficar em casa, para quem vai sair com os amigos. Independente do que você for fazer, que seja muito bom, muito abençoado por Deus. Certo, gente? E hoje, como eu disse, vou compartilhar com vocês a minha rotina do dia. Olha só, hoje eu tô começando o vídeo aqui, ó, num lugar um pouco diferente. Estou aqui com o meu companheiro Elias, que acabou de dormir. Vim dar um passeio com ele aqui na estrada, ó, para fazer ele dormir, porque no carrinho, gente, é rapidinho. É umas 2 voltinhas no carrinho e ele já dorme. E olha aqui, gente, aproveitei para vir aqui mostrar para vocês essa árvore maravilhosa aqui atrás, ó. Tá um pouco longe, porque eu não posso ir muito para lá, muito longe não, porque a Laura tá lá em casa, meu marido tá lá também, né? Mas em todo caso, se ela chamar por mim, eu não posso estar muito longe. Então, gente, mas olha só que árvore mais linda, gente. É aqui quase perto de casa, né? Tô mais ou menos na metade do caminho aqui. Daqui dá para enxergar lá em casa. Mas não custava nada ela ser um pouquinho mais perto lá de casa, né? Porque é tão linda. É igual uma árvore que eu mostrei para vocês, que tem na casa do vizinho aqui do lado. Só que tá longe, não dá para ver muito bem. Mas eu gostaria muito que ela fosse mais lá perto de casa, viu? Para mim poder contemplar ela, de tão linda que é. Eu não sei o nome dessa árvore, gente, mas eu acho que é ipê. Não tenho certeza. Se alguém aí souber e deixar nos comentários aí, minha sogra, se assistir esse vídeo, com certeza ela vai saber o nome dessa árvore. Se a senhora puder comentar aí e deixar o pessoal que não sabe, assim como eu. Só sei que independente da árvore que for, é linda, gente. E lá perto de casa, na verdade lá em casa mesmo, perto da minha horta tem uma árvore lá, sabe? Que a gente, até hoje a gente não sabia que planta que era. Eu estava cuidando dela, estou cuidando dela, mas até hoje eu não sabia que árvore que era. E aí a gente descobriu que no Google tem uma opção lá que a gente joga a foto lá e pergunta para o Google que imagem que é, o que planta que é, e ele fala pra gente. E ontem eu tirei uma foto lá e joguei no Google e o Google disse que é um ipê rosa. Então vamos aguardar aí para ver se realmente é um ipê rosa.
E se for, eu vou ficar muito feliz, porque se for igual essa, gente, nossa, lá na porta da cozinha, nossa, vai ficar muito lindo. Além de fazer sombra lá para nós, né? Vai ficar muito lindo lá. E as formigas deram um fim nela esses tempos atrás aí, sabe? Pelou ela. Mas ela não desistiu, ela soltou folha de novo e agora tá mais bela do que nunca. Ela voltou ainda mais linda do que ela já tava, com as folhas lindas. E eu tô cuidando dela lá e vamos ver, seja lá que cor for ou que árvore for, vai ser bem-vinda lá, porque além de embelezar também faz sombra, né, gente? Então agora, vou virar o carrinho aqui, vou voltar para trás. Aproveitei aqui a paradinha para poder começar o vídeo aqui com vocês e contar para vocês aqui quais são os planos de hoje. Como vocês podem ver, gente, ó, o tempo como que tá. Tá parecendo que o dia acabou de amanhecer, né? Mas não, gente, agora já são aí por volta das 10, 10 e meia da manhã, quase horário de almoço já. E até agora, nada de sol. Nada de sol. E agora o tempo por aqui tá assim, sabe? Dia tem sol, dia não tem sol. Não sei o que tá acontecendo. E o dia que não tem sol, gente, mas tá um dia tão frio, tão frio. E hoje eu coloquei já uma máquina de roupa lá para lavar. Roupa do Elias, coloquei lá para lavar, porque vocês devem ter visto aí, né, há uns vídeos atrás que eu postei aí, eu retirei algumas caixas de cima do guarda-roupa deles, com roupas que, assim, que eram grandes para eles, né, aí eu tava esperando quando eles crescessem um pouquinho, para poder tirar as roupas, lavar, para eles usarem. E, gente, eu tinha esquecido que em cima do meu guarda-roupa também tinha caixa, sabe? Com roupas para aguardando quando eles pudessem, quando servissem para eles. E ontem eu tava mexendo lá em cima do meu guarda-roupa, dando uma organizada lá, e achei essas caixas, sabe? E tinha tanta roupa lá, gente, que serve pro Elias já, sabe? Então, se eu não tivesse mexido lá no guarda-roupa, tinha passado batido, porque tá a continha dele, sabe? Ai, que susto. Tá a continha dele, mais um pouquinho que eu esquecesse as caixas lá, ia perder. Ia perder não, né? Que a gente passa para outra criança. Mas assim, o Elias não ia nem usar. Aí retirei, gente, aquele montão de roupa. Deu umas 2 banheiras de roupa. Aí já coloquei lá para lavar. Coloquei uma máquina ontem e tô colocando o restante hoje para lavar. Vou lavar, vou cuidar direitinho e vou colocar para ele usar. Porque tem que usar, né, gente? Se a roupa tá lá, tem que usar. Depois que usar, se tiver em bom estado, a gente repassa para outra criança. E assim vai indo, gente. Já tô aqui, ó, quase chegando em casa. A cachorrada acompanha a gente. Toda vez que a gente dá uma saidinha, a cachorrada acompanha, ó. A Pete passou lá atrás, toda feliz. E aqui nessa estradinha é ruim de andar de carrinho, gente, porque o carrinho fica enroscando. E, gente, como falei pra vocês, né, os planos do dia hoje, a receita do dia hoje a minha intenção é fazer um bolo 5 copos. Com certeza vocês aí já ouviram falar. Faço muito pouco, gente, porque o bolo 5 copos vai um copo de fubá. E acho que eu já comentei com vocês aí que meu marido não gosta de nada de fubá, sabe? Nem um derivado de fubá. Então, eu vou fazer hoje, sabe? Vamos ver, eu acho que o bolo 5 copos, na verdade, acho que ele nunca comeu. Já tentei fazer bolo de fubá puro assim, ele até experimentou, mas não gostou mesmo. Então vamos ver, né, como o bolo 5 copos vai só um copo de fubá, quem sabe ele consiga comer, né? Vou fazer hoje porque eu vi no Instagram, sabe, uma moça fazendo, fiquei com água na boca, gente. Então hoje eu vou fazer esse bolo 5 copos, só que na verdade, gente, pra mim é um bolo 4 copos e meio, sabe? Eu falo 4 copos e meio porque ele vai 5 copos de cada coisa, e inclusive um copo de óleo. Então eu coloco meio copo só, sabe? Porque eu acho que um copo é muita coisa. E mesmo colocando meio copo, não dá diferença na massa. Então, se não dá diferença na massa, para que colocar um copo? Sendo que meio copo faz menos mal para a saúde e fica do mesmo jeito. Então, para mim é bolo 4 copos e meio. Mas quem quiser colocar um copo, é só colocar, gente. Mas se colocar meio copo, não dá diferença, viu? Virei o celular aqui, gente, para mostrar para vocês. Olha só a estradinha aqui. Para andar de carrinho, gente, é difícil, viu? Ele está aqui dormindo já. Olha lá. E o dia hoje, gente, aqui fora não tá muito propício para gravação, porque tá escuro, olha só para vocês verem. Parece que acabou de amanhecer o dia.
Mas não, gente. Mas ultimamente a gente tem passado dias assim mesmo, então eu acredito que vai ficar o dia todo assim. Então assim não é muito bom para secar roupa, mas é bom assim para mexer do lado de fora de casa, né? Cheguei aqui em casa, gente, ó. Acabei de chegar. Tive que parar o celular porque senão eu não conseguia trazer o carrinho, gente, com uma mão só. Olha só a estrada. Ela é cheia de valetas, ó, valetinha da água, da chuva. Aí o carrinho fica enroscando. Parei aqui, ó, para mostrar para vocês a árvore que, segundo o Google, é um ipê rosa. Olha aí, vê se vocês conhecem. Formiga pelou ela. Esses tempos atrás, ela ficou pelada, gente, sem nenhuma folha. E ela voltou, ó, voltou. Ela voltou ainda mais linda do que ela já estava. Olha só, olha essas folhas. E ela era só isso aqui, ó. Só isso aqui. E olha só para onde ela tá indo, ó. Ela se transformou em mais de uma árvore, ó. Tem um pezinho ali, ó. E outro pé, e mais dois aqui, ó. 2 ou 3 aqui, ó. Então, olha só. Voltou mais forte do que nunca. Vocês sabem que árvore é essa? Será que é ipê rosa mesmo? Será que eu vou ter um ipê lindo daquele aqui na porta de casa? Minha primavera ali, linda. Tô pensando até em tirar algumas mudas dela, gente. Eu não sei como que tira a muda de primavera, sabe? Mas eu vou dar uma pesquisada e tô pensando em tirar a muda dela e espalhar por aqui. Tô pensando em plantar até ali do lado de cima de casa, espalhar lá para trás. Lá para trás tá tão pelado, né? Não tem nem uma florzinha para lá. Tô pensando em espalhar ela para lá. Já cheguei aqui dentro de casa, gente. Deixei o Elias dormindo lá no carrinho mesmo, porque eu fui tentar tirar ele de lá. Ele começou a resmungar. Eu acho que ele queria sair de lá, não. Ele queria ficar lá mesmo. Já tava quentinho, né? Soninho gostoso. Aí eu deixei ele lá no carrinho mesmo. E, gente, sentei aqui na mesa agora, ó. Tem uma cozinha aqui pra mim terminar de arrumar, que é a cozinha do café, as loucinhas do café. Eu comecei a lavar, mas o Elias deu sinais que queria dormir. Aí eu fui dar uma voltinha com ele pra fazer ele dormir primeiro. E aí depois que ele dormisse, né, eu vou arrumar a cozinha aqui, vou fazer o bolo já e depois eu cuido do almoço. E, gente, aí eu aproveitei para sentar aqui para falar uma coisa com vocês. Eu tive revendo meus vídeos aí, passando meio por cima, sabe, de uns vídeos antigos. É bom a gente dar uma relembrada, né, para ver como que era as coisas por aqui, quando a gente chegou aqui, como que eram as coisas. Então é bom a gente ficar relembrando, né? É como ficar olhando fotos antigas, vem um flash na cabeça da gente. E então já vai para quase 4 meses que a gente tá aqui já. E aí, gente, revendo meus vídeos, eu cheguei a uma conclusão de que tem algo que eu não comentei aqui nos vídeos ainda. E é uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, porque eu acho que tem muitas pessoas aqui que ainda não sabem. Tem pessoas aqui que me conhecem, né, que sabem, mas tem pessoas que não sabem. E também as pessoas que estão chegando no canal também não sabem, então eu vou deixar registrado aqui para poder as pessoas ficarem sabendo disso, porque é uma informação muito importante que eu acabei deixando passar batido, sabe? Repassei os vídeos e vi que nenhum vídeo eu comentei sobre isso. Então, eu vou comentar com vocês agora aqui nesse vídeo, tá bom? Então, gente, o que acontece? Aqui no sítio onde a gente mora, não é da gente. Não é nosso aqui. Eu sei que muita gente talvez pense, né, que é nosso aqui, que eu falo nossa casa, aqui no sítio, tudo, porque a gente mora aqui, então aqui eu cuido da casa e tudo, então por isso que eu falo nossa casa. Mas a casa aqui, gente, não é nossa, o sítio aqui não é nosso, infelizmente, gente. Então eu vou contar para vocês mais ou menos, né, a história daqui, de como que a gente veio parar aqui. Às vezes as pessoas pensam, mas se o sítio não é dela, a casa não é dela, então como que ela tá morando lá, né? Então vou explicar para vocês como que a gente veio parar aqui. Então assim, gente, não é segredo para ninguém que eu sempre gostei de morar na roça, sempre quis voltar para a roça, tanto é que todo mundo acha uma loucura, né? Eu ter deixado a cidade grande para vir morar aqui na roça. Mas como eu sempre falo, gente, não é loucura, é sonho realizado. Então, assim, gostaria que aqui fosse nosso? Gostaria, mas infelizmente não é, gente. Mas então, como que a gente veio parar aqui? Então, desde que a gente saiu da cidade grande e veio para a cidade pequena, a gente já tinha a intenção de comprar uma chácara e de se mudar para a roça mesmo.
Só que assim, gente, um sítio, uma chácara não custa barato, né, gente? A gente não consegue assim falar, vou comprar e simplesmente vai lá e compra. Não é tão fácil assim. Então a gente tava, né, se ajeitando para poder a gente comprar. Só que aí, gente, o que acontece? Nesse decorrer de tempo, um dia, conversando com meu irmão comentou com a gente. Eu sempre falava para ele, né? Se souber de alguma chácara aí, de alguém que queira alugar barato, ou que venda barato, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, você me fala, porque eu quero muito ir pra roça e nunca escondi de ninguém meu desejo de ir pra roça, né? Então, sempre ficava assim, eu sempre comentava isso com ele falava, não, vou ver se eu ficar sabendo, eu falo sim, mas nunca tinha surgido uma oportunidade. Então, um dia, conversando com meu irmão, ele falou pra mim, tem um amigo meu que esse amigo dele, né, que é o dono daqui, ele mexe assim com coisas assim igual meu irmão, sabe? É agricultor também. Tanto é, gente, que esse trigo que vocês vê plantado aqui, que eu sempre mostro para vocês, que antes era soja, tudo esse verde, essa paisagem maravilhosa que vocês vê aqui, gente, é deles. Então, a casa que é onde a gente mora, o sítio aqui, tudo em volta aqui, tudo é deles. Desse pessoal, sabe? Que são esses amigos do meu irmão, que são donos daqui. E aí, então, conversando com ele, ele falou, esses amigos meus, eles construíram uma casa lá em tal lugar, assim, e a casa é uma casa muito boa, eles construíram lá, acho que era funcionário deles, né, morar aqui nessa casa, só que parece que não deu certo, né, e esse funcionário foi embora e tudo, então eles não tinham intenção de colocar outro funcionário aqui e muito menos deixar a casa acabar, né, gente, porque eu já fiz tour aqui pela casa, vocês sabem, a casa aqui, gente, é uma casa muito boa, é muita judiação deixar essa casa acabar no tempo, e vocês sabem, casa que não mora pessoas, se acaba mesmo com o tempo, gente. Cai parede, racha parede, e os morcegos tomam conta, e os passarinhos acabam com tudo. Às vezes até mesmo animais, né? Tanto é que quando a gente veio aqui ver a casa, gente, nossa, tava numa judiação, gente. Tava de dar dó, sabe? De sujeira, destruição e tudo mais. Antes de pintar ela, a parede estava destruída, de cocô de passarinho, essas coisas. Então, eu até tenho vídeo aqui. Se eu conseguir achar o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês verem como que essa casa tava, gente. Antes da gente dar uma geral nela, né? Não só nela, como também em volta do sítio aqui. E como eles têm outros sítios, eles são muito ocupados, eles não têm tempo para ficar cuidando da casa, né? Então, para não deixar a casa destruir, eles comentaram com o meu irmão, a gente queria alguém para morar na casa lá, para cuidar da casa pra gente e tudo. Então, gente, já deu para entender a moral da história. Juntou, como diz nós mineiros aqui, a fome e a vontade de comer. Porque eu e meu marido, a gente queria uma casa na roça para morar. Eles queriam alguém para morar na casa. Então, formou, gente. Era tudo que precisava, tanto pra gente quanto para eles. E aí, meu irmão me colocou em contato, colocou eu e meu marido, né, em contato com esse rapaz, né, que é o pai e o filho, que são donos daqui. E a gente entrou em contato com eles, conversamos, gente. E olha, tá para existir pessoas melhores, gente. Olha, são pessoas, gente, sim, não tem palavras para falar desses senhores, sabe? Que são os donos daqui. De uma educação, gente, de uma bondade, de um coração que, olha, tá para existir mesmo. Pessoas muito boas, gente decente, gente, sabe, de Deus mesmo. Tanto é que eles são da igreja também, são católicos, assim como nós, são pessoas mesmo de Deus. E aí a gente conversou, gente, e tudo batia, sabe? Tudo dava certo. Tudo que a gente falava, a gente tem 2 crianças, vocês não se importam, né? Porque tem gente que não gosta, né? De colocar, assim, na casa, assim, pessoas que têm animais, que têm criança. Porque criança arranha uma parede, passa um lápis de cor, alguma coisa assim. Então tem gente que não gosta. Então a gente já deixou bem claro, né? Que a gente tinha criança e tudo. E não tinha problema nenhum, gente. São pessoas apaixonadas por criança, apaixonadas por animais, sabe? Nossa, eles têm um respeito pelos animais, que olha, só por Deus. Então, assim, gente, a gente conversou com eles, eles conversaram com a gente e não impôs nada, gente, sabe? Eles não falaram assim, a gente só não quer que faz isso, nada. Deixou a gente super à vontade, falaram pra gente que a gente só sai daqui se a gente quiser, sabe? Porque eles não têm intenção de vender aqui, não têm intenção de alugar, não, sabe? Então, é isso, gente. A gente mora aqui, a gente não aluga aqui. E meu marido também não é funcionário deles. Então, aqui a gente simplesmente mora aqui, gente. A gente simplesmente mora aqui para cuidar da casa, para manter a casa
em pé, né, como se diz, e para cuidar em volta do sítio aqui, que é o que a gente faz. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, entre aspas, é claro que a gente tem um senso, né, gente? A gente tem que ter o senso de quando uma pessoa deixa a gente à vontade na casa dela, a gente tem um senso do que a gente pode fazer, né? Então, aqui a gente pode criar vaca, que a gente está fazendo isso já, né? Posso plantar minhas flores, tenho a minha horta ali que eu posso ter a minha horta. Se a gente quiser plantar em volta aqui, esse pedaço tudo em volta da casa aqui, onde eles não plantam, né? A gente só não pode ultrapassar lá onde eles plantam. A gente não pode deixar a criação passar para lá e tudo, né? Essas coisas, que é aquilo que eu disse. É tudo questão de senso. Mas aqui em volta, aqui, ó, da casa, aqui a gente faz o que a gente quiser. A gente planta o que a gente quiser, a gente põe quantas vacas quiser. Tanto é que meu marido tá passando, né? Aumentando ali a cerca para poder passar as vacas para lá. Então, assim, aqui a gente fica à vontade mesmo. Eles deixaram a gente aqui à vontade pra gente fazer o que a gente quiser e ficar até quando a gente quiser. A gente não tem nenhum compromisso com eles e eles não têm nenhum compromisso com a gente. O único compromisso é só esse mesmo, cuidar da casa aqui, manter organizado a casa e o sítio, que é o que a gente já faz mesmo. Então, gente, se por acaso acontecer de vocês verem aí no sítio, que já aconteceu, né, de vocês verem no vídeo, sempre que eu tô gravando, vocês verem trator, máquinas passando por aqui ou parado aqui, gente, é deles. Essas máquinas, esses tratores que ficam aqui, colheitadeira, essas coisas, é tudo deles. Porque eles mexem com plantação. Aqui em volta e fora daqui também, eles têm muitas plantações aí por Minas Gerais aí. Então, se vocês verem isso daqui, por aqui, às vezes vocês podem pensar, nossa, como que ela deixa esses tratores, esses povos passando para lá e para cá aí. Então, é por isso, gente, é porque eles guardam, né, às vezes aqui tem muito espaço sobrando por aqui, então eles guardam as máquinas aqui para não ter que ficar transportando todos os dias. Então, é mais fácil, eles deixam aqui, no outro dia eles vêm trabalhar e as máquinas tá aí, a gente fica de olho, né, se precisar a gente tá de olho também. Então, é por isso, às vezes também vocês podem se perguntar por que tem esse embarcador aqui na porta da cozinha. É por causa disso, gente, porque eles embarcam, às vezes, né? Ele traz o caminhão aqui e embarca trator, máquinas aqui. Mas ele tem a intenção de tirar, sabe, gente? Porque o embarcador é bem pertinho aqui da porta da minha cozinha. Não me incomoda em nada eles ficar passando para lá para cá, guardar trator aqui, embarcar as coisas ali, não me incomoda em nada. Eu e meu marido, a gente não se incomoda com isso, mas ele mesmo, por questão dele mesmo, sabe? Ele quer tirar dali. Ele tá até construindo o embarcador no outro lugar, né? Ele construiu também aqui uma outra entrada para trás aqui, para eles não ficar passando de trator aqui na frente. Mas foi tudo questão dele mesmo, gente. A gente não pediu nada, não incomoda a gente nada. E assim, é tudo porque eles mesmos quis fazer, sabe? Mas então é isso, gente. Se por acaso alguém tinha essa dúvida, então fica aí registrado que o sítio aqui não é nosso. E o porquê que fica tratores, por que tem um embarcador aqui na porta da cozinha e tudo, né? Então, por causa do barranco, eles construíram ali, né, o embarcador e deixou ali. E por mim pode deixar ali, porque como eu disse, não me incomoda em nada. E também não é todo dia, não é sempre, gente. Eles só mexem aqui na época de colheita, na época de plantio ou quando vai banhar a soja, o que tiver plantado, no caso, né? Que agora no momento é trigo que está plantado ali. Mas aí eles colhem uma coisa e já planta a outra. Então é assim, e tá certo, é isso mesmo que tem que fazer. Tem que aproveitar a terra, né? A terra aqui é muito boa e tem que aproveitar. E aí é sobre isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre isso, pode deixar aí nos comentários, pode comentar. Às vezes pode surgir, né, alguma dúvida aí na cabeça das pessoas. Amanhã ou depois eles podem pedir para vocês saírem daí. Isso não vai acontecer porque ele já deixou bem claro que ele não tem intenção de vender aqui, nem alugar e nem fazer nada. Mas, gente, se por acaso acontecer, não tem problema nenhum. Como eu falei no outro vídeo e repito, a gente nós humanos somos feitos, né, de mudança, estamos dispostos a mudar se for necessário, não tem problema nenhum, gente. Tudo que a gente está plantando, que a gente está cuidando aqui, se ficar para trás, deixo com orgulho de saber que alguém entrou aqui com flores que eu plantei, com árvores que a gente plantou, com a casa cuidadinha do jeito que a gente deixou. Então, para mim, isso não é motivo de rancor, não. É motivo de orgulho, de deixar aqui tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Não tem problema nenhum quanto a isso. Se acontecer deles pedirem, né, a casa, a gente sai de cabeça erguida, gente. A gente só
vai agradecer, a gente não vai se lamentar, a gente só vai agradecer pelos momentos que a gente tá passando aqui, porque, nossa, gente, eu sou muito, muito feliz aqui, eu gosto muito, muito desse lugar. Tanto é que quando a gente veio aqui ver a casa, gente, a casa tava de dar dó, sabe? Não só a casa, mas em volta do sítio, tudo aqui tava de dar dó. E assim, mesmo assim, naquele matagal que tava aqui, naquela sujeira que tava a casa, eu senti uma paz, gente. Eu falei, não, é pra cá que eu quero vir, eu quero vir. E pouco tempo depois a gente já tava aqui. Então, se a gente precisar sair daqui, vou sentir? Claro, vou sentir sim, vou ficar sem sentido, porque eu gosto muito daqui pelos momentos felizes que a gente viveu aqui. Mas, como eu disse, não vou sair daqui com nenhum rancor, com tristeza, assim, de tudo que eu fiz vou deixar para trás. Não, não, vou sair daqui com muito orgulho e com muita alegria de saber que tudo, quem for morar aqui, né, no caso, vai aproveitar as plantas que eu deixei belíssimas aqui, as árvores que a gente plantou e tudo mais. Então, e se a gente precisar sair daqui também, gente, se a gente precisar voltar para a cidade, não temos problema nenhum. Como eu já falei para vocês, a gente tem a nossa casa lá na cidade grande. Se precisar a gente voltar para lá, ou se a gente precisar alugar outra chácara, ou outra casa na cidade pequena, não temos problema nenhum quanto a isso. Estamos sujeitos aí, de coração aberto, para enfrentar o que a vida trouxer. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos vivendo e sendo felizes, aproveitando a cada dia que Deus nos proporciona. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Agora eu vou tomar uma água, gente, porque eu acho que eu falei demais. E só uma coisa também, gente, pra registrar. Ufa, gente, dei até uma paradinha no vídeo aqui, porque eu acho que eu falei demais, né? Que a gente tem que falar meio rápido, senão o vídeo fica muito grande. E falei demais. Vou tomar uma água aqui. E aí, gente, só mais uma coisa que eu queria falar. É que assim, Aqui, gente, não tem internet, dessas internet convencional, sabe? Não chega internet aqui. Quando a gente veio pra cá, tinha como que fala? Fugiu a palavra agora aqui, como sempre, né? Fugiu a palavra. Tinha esse obstáculo de não ter internet aqui, não pegar internet, não chegar, nem via rádio chega aqui, sabe? Fibra não tem nada aqui de internet, sabe? Então, só tinha uma forma da gente vir para cá, porque meu marido precisa da internet, né? Graças a Deus, meu marido tem essa disponibilidade de trabalhar de onde ele estiver, onde a gente estiver morando, né? Ele consegue trabalhar, mas ele precisa da internet. Então, como que é fazer, né? Com esse obstáculo. Mas tem uma luz, né? Graças a Deus, existe a Starlink, né? Não é propaganda, não, gente. Eu tô falando porque é o que a gente usa aqui, né? Então, a gente usa aqui a internet da Starlink, porque essa internet, né, eu não sei explicar muito bem sobre ela, mas eu sei que ela não precisa dessas instalações aí, dessas internet convencional, né? É uma internet muito boa, gente, não tem que reclamar dela. Como eu disse, não é propaganda, mas é a verdade, a gente tem que falar. Internet muito boa e foi a salvação aqui da nossa lavoura, né? Porque se não fosse a Starlink, a gente não conseguia vir para cá, porque, como eu disse, meu marido consegue trabalhar de qualquer lugar que ele estiver, mas se não tiver internet, aí não tem como. Então, é isso, viu, gente? Se vocês tiverem dúvida também, porque aqui, como vocês veem, é bem afastado, né? Então, é difícil o acesso à internet aqui, internet móvel, essas coisas não tem. Rede telefônica também não tem. Então, o que tem aqui é só mesmo a Starlink. Não sei se... Acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Ali a antena fica aqui em cima da casa. Meu marido mesmo que instalou. Então, assim, é salvação de lavoura, viu, gente? Para quem mora aí muito afastado, não tem nenhuma opção de internet, a Starlink. Ela é, assim, um pouquinho assim, vamos dizer, um pouquinho salgadinho, né? Pra ter ela, mas, assim, mas vale a pena o investimento, viu, gente? Porque é algo, assim, que não dá problema, graças a Deus. A internet aquela não dá problema. Então, é muito boa. Então, se alguém aí tiver com esse problema de internet aí em algum lugar, ou pegue muito ruim a internet, tenha problemas com a internet, vale muito o investimento, viu? Da Starlink. A hora que eu for lá fora, eu mostro pra vocês a anteninha dela. É até bonitinha a anteninha dela, que fica ali em cima da casa. Tá bom, gente? Então, eu acho que eu falei tudo, né, que eu precisava falar sobre a gente estar morando aqui. Como eu disse, se ficar alguma dúvida a respeito disso, é só vocês deixarem nos comentários que a gente responde. E agora, gente, depois de toda essa falação, que eu tô até cansada de tanto falar, olha só, gente, minha cozinha tá aqui. Vou arrumar minha cozinha agora, mas antes de eu arrumar minha cozinha, deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem gente muito quieta aqui. Então, quando tá quieta, a gente tem que ver o que tá acontecendo. Olha lá. Tem que falar baixo que a Elias tá dormindo aqui no carrinho aqui. Tá quietinha, né? Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Elias tá aqui, ó.
Tá escuro, não dá pra ver nada. E Laura tá aqui, ó. Tá aqui. Marido tá lá fazendo a cerca, gente. E já arrumei meu quarto aqui, ó. Tá arrumadinho meu quarto. Já dei uma ajeitadinha aqui no escritório do marido. E agora, gente, deixa eu ir lá terminar de arrumar minha cozinha pra fazer meu bolo, porque já tá também na hora, quase na hora de eu começar a fazer almoço. Hoje é sábado, né? A gente faz almoço um pouquinho mais tarde, né? Hoje o marido não tem horário pra almoçar, mas não posso atrasar muito também, porque por causa das crianças, né? As crianças precisam almoçar. E, ó, minha máquina aqui batendo. Roupa no varal pra recolher daqui a pouco. E é isso, gente. Bora lá. Depois do almoço já por aqui, gente. E agora que eu consegui fazer meu bolo. Vou conseguir fazer meu bolo. Eu falei pra vocês, né, que eu ia fazer antes do almoço, mas não deu, gente. Meu almoço já tava meio atrasado. Mesmo o marido não tendo horário pra almoçar dia de sábado. Mas assim, é bom a gente almoçar no horário de almoço certinho, né? E também por causa das crianças, gente. As crianças têm que almoçar mais cedo. Elias estava dormindo aquela hora, mas a hora que ele acordasse, ele ia querer o papá dele. Se não tivesse, ele chorava. Então, é bom as crianças já ir acostumando a almoçar no horário certinho, assim. Então, eu deixei o bolo para a parte da tarde, fui cuidar do almoço, já almoçamos, já arrumei na cozinha. Aí, agora eu vou fazer o bolo aqui. Agora são exatamente, gente, 2h30 da tarde. Então, eu vou fazer esse bolo aqui rapidinho. O bom é que ele é super prático, né? Então, eu vou fazer ele bem rapidinho, colocar ali para assar, para sair no horário de café ainda, né? Não muito tarde, porque não tem um horário certo para tomar o café, mas também não pode ser muito tarde, porque senão fica muito perto da janta também. Mas então vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso bolo 4,5 copos, como falei para vocês, né? E o que vamos usar aqui, ó? Vou usar aqui 2 ovos. Dois ovinhos de galinha caipira, diretamente aqui da roça, colhido, fresquíssimo. Vou colocar aqui também 1 copo de leite, gente. O nome do bolo é 5 copos, então a gente vai usar a mesma medida para tudo, viu? Essa medida que eu tô usando aqui, desse copo, é de 200 ml. Se por acaso você for usar outro copo aí, por exemplo, 300 ml, é só usar o mesmo copo para tudo. Independente do tamanho do copo, é só usar o mesmo copo para tudo. Aí, ó, coloquei aqui 200 ml de leite, né, que é esse copo aqui. Vou colocar aqui meio copo de óleo. Tô abrindo aqui, gente, esqueci de abrir, ó. Vou colocar meio copo, mas a receita é 1 copo de óleo, viu? Quem quiser seguir a receita certinho, é só colocar o copo cheio. Aí eu vou colocar só meio, ó. Meio copo de óleo. O mesmo copo de açúcar. 1 copo de açúcar. Vou colocar aqui medidinho, certinho. Ó, 1 copinho de óleo. Gente, vocês acreditam que o sol tá apontando? Acabou de apontar um solzinho ali. Bom que ajuda a secar a minha roupa. Tampar aqui para não mexer. Agora, gente, 1 copo de fubá. O fubá tá aqui. Vou colocar aqui 1 copo de fubá. Aí, gente, coloquei aqui, ó, 1 copo de fubá. Vou colocar aqui. Ver se a Laura vai gostar, porque eu não tenho lembrança de ter feito esse bolo, que ela já comeu. Acho que eu ainda não fiz ainda pra ela, não. Ela ainda não comeu. Vamos ver se ela vai comer. Por causa do fubá, né? Porque ela também não gosta de coisas que tem fubá.
Parece o pai em tudo. E um copo de trigo. Nossa, que beleza de sol, gente. Ó, copinho de trigo. Aí, gente, ó, já deu uma boa misturada aqui na massa. E agora, vamos finalizar com uma colher de fermento em pó. Eu fiz essa medida pequena, gente. 200 ml, copinho pequeno, porque, como eu falei pra vocês, né? Vou ver se meu marido vai comer, por causa de ter fubá. Laura também, vou ver se ela vai comer. Então, se eles comerem, eu vou sempre fazer. Agora, se não, porque senão só eu vou comer praticamente, gente. Então, bobagem fazer bolo grande, né? Só pra mim. E tá prontinho, gente. Nosso bolo 5 copos. Agora, vou untar a forma ali e passar pra forma. Vou usar essa forma de pudim aqui mesmo, gente, que é uma das formas menores. Uma das formas menores que eu tenho aqui. Vou untar ela só com margarina mesmo, não vou passar trigo não. Vou untar com papel toalha. O que, Laura? Qual? A massa é assim, ela fica meio molengona mesmo, mas é assim mesmo. Por isso que tem que colocar, certifica bem o tamanho da forma, porque ele vai crescer, né, obviamente. Então, sempre quando colocar bolo na forma, certifica que ele vai ficar no máximo no meio da forma. Porque se ele passar o meio da forma, pode ter certeza que ele vai derramar. Principalmente se ficou assim, ó. Aquela massa de bolo cremoso, bolo de fubá cremoso, essas massas assim mais mole, principalmente essas massas que correm o risco de derramar no forno. E dá aquela trabalheira depois. Então o meu aqui, ó, tá um pouquinho para baixo do meio, então eu sei que ele vai crescer não a ponto de derramar. E é isso, gente. Agora eu só vou levar para assar e tá prontinho, né? E nosso bolo aqui já ficou pronto, gente, ó. Olha a carinha desse bolo. Bem douradinho, ó. Já coloquei um leitinho aqui para esquentar. Já vou arrumar um cafezinho para nós. E ó, o solzinho dando as caras. Quase no final do dia já ele resolve aparecer. E olha aí nosso bolinho, 5 copos, gente. Ou 4 copos e meio. Olha só. Essa textura, gente. Essa maciez. Já tomamos café, gente. Isso aqui foi só eu que comi, viu, gente? Ficou tão bom. Que foi um pedaço atrás do outro, gente. Que eu até esqueci de gravar. Agora que eu lembrei que eu não tinha gravado. E vim aqui tirar um pedaço só pra mostrar pra vocês. Olha essa maciez, gente. Olha isso aqui. Chega a desmanchar. Olha isso. Desmancha. De tão macio que fica. E olha só. O meio copo de óleo que a gente não colocou não fez diferença. Você pode ver, ó, o bolo não tá brilhoso, todo cheio de óleo, tá vendo, ó? Então, podem colocar só meio copo mesmo, que é o suficiente, gente. O açúcar é a quantidade certinha. Tudo a quantidade que a gente põe é a quantidade certinha mesmo, gente. Bate certinho. Não fica muito doce, não fica com textura muito seca.
não fica assim como um bolo cremoso, sabe? Então, ó, ele assa por igual. Nossa, gente, olha, é um bolo maravilhoso, que vale muito a pena fazer, viu? Façam que não vão se arrepender. Porém, gente, olha só, comi ele sozinho, ó, isso tudo que tá faltando aqui, eu comi sozinha. O marido não quis nem provar, gente. Eu falei pra ele, né, que tinha um copinho de fubá, que era pra ele pelo menos provar. Nem provar não quis, gente. Laura, mesma coisa, nem quis provar. Acho que pelo cheiro, porque ele ainda sabe, né, que tem o fubá. Agora a Laura, ela não entende ainda, ela não sabe. Mas nem pelo cheiro, acho pela aparência, ela não quis, gente. Não sabem o que tá perdendo, viu? Porque tá muito bom. Só façam e depois vocês me contam o que vocês acharam. Porque ficou bom demais. Tardezinha já tá por cair por aqui, gente. Olha só a hora que o sol resolveu aparecer. Por volta ali das 3 e pouco da tarde que ele resolveu aparecer. Tá meio atrasadinho hoje, viu, solzinho? Mas tá bom do mesmo jeito, gente. Hoje não vou precisar aguar minha horta, ó. Porque ela tá bem úmida. Tá vendo? Ontem eu dei mais uma carpida ali. E dei uma misturada na terra ali, porque a terra tava bem pisoada. Dei uma ajeitadinha ali. E molhei bem, então hoje nem vai precisar, porque não teve sol, né? E aqui também bate sombra bem rápido. Então, não judia. E olha ali, gente, quem tá ali, ó. O marido já terminou a cerca lá e já passou as vaquinhas pra cá, ó. Tá ali a Morena e a Mora. O Zaqueu tá lá no curralzinho, né? Porque nesse horário aparta ele, né? Da mãe, pra tirar o leitinho amanhã. E a Mora segue ainda prenha. Não teve o bebê ainda. Que aí, quando ela tiver o bebê, logo teremos 2 vaquinhas dando leite. E agora, gente, já são 5h30 da tarde. Tô indo ali, ó, tratar das galinhas. A noite já tá por cair por aqui, ó. O sol já se foi. Já tá querendo escurecer. E agora eu vou ali, trato das galinhas, fecho as galinhas e já encerro aqui fora. Aí eu já vou entrar, já vou cuidar de arrumar uma janta. Já dei banho nas crianças, já tomei um banho também. Ó, as galinhas já estão aqui esperando, ó. Antes a gente tratava deles ali por volta das 6, 6h30. Mas agora, nesse tempo agora, por estar frio e o dia parece que está mais curto, então eles se recolhem mais cedo. Então a gente já trata mais cedo para eles empoleirarem, de papinho cheio. Tem uma vasilhinha com água ali que eu já troquei mais cedo. A senhora que tá chocando tá ali toda tranquila. Vou jogar um milhinho aqui. Eu espero eles entrarem. Tem que sair daqui, senão eles não entram. E aí depois eu fecho. Tem uns pintinhos entrando lá pelo fundo lá. E percebi que tem uma galinha, gente, que não tá aqui, sabe? É aquela que bota lá naquele mini galinheirinho que tem lá na porta da cozinha, sabe? Ela tá lá. Então eu acho que ela entrou no choco. Então amanhã eu já vou colocar uns ovos nela. Ela já tava mesmo por entrar, eu já tava desconfiada que logo ela ia entrar. Ui, vou deixar aqui. E agora pego uns ovos lá da cesta e coloco nela. Saiu uma tabuazinha daqui, ó. Aí, prontinho. Até amanhã, galinhada, se Deus quiser. Ah lá, gente, como eu imaginei, ó, a senhora tá ali. E aqui não tem perigo nenhum, então ela pode ficar aqui mesmo. Não vou tirar ela daqui não, vou deixar ela aqui mesmo. Amanhã eu só coloco uns ovinhos nela. E aguardar, né, quando ela tirar os pintinhos, aí a gente fecha, aí a gente leva pra lá.